estou recebendo aqui hoje um grande amigo, radialista, apresentador de TV, jornalista, músico nas horas vagas e até candidato a vereador, meu amigo William Leite. William, eu queria te perguntar algo assim muito interessante, que eu não sabia que você tinha sido radialista, até te convidar para aquele programa que a gente fez na Rádio Blue Med 013. Que, aliás, foi uma passagem maravilhosa. Primeiro, queria te agradecer. Muito obrigado, Rogério. Muito obrigado a todos aqui. Você é um cara que eu sou fã. Então, antes de tudo, antes de ser o incentivador, eu sou fã do líder, do CEO, da pessoa, do homem. Rogério, que é meu amigo. Então, a honra é toda minha. Eu comecei no rádio há 30 anos atrás. Então, o rádio é minha profissão mãe, onde tudo começou. No rádio, na época em que o rádio era o rádio, daqueles momentos que a gente recebia muitas cartas, não tinha ainda celular. Sim. Ou se tinham, eram celulares para poucas pessoas. Era mesmo no orelhão que a gente recebia as ligações e os pedidos de música. Quantos anos atrás? Eu estou falando de 30 anos atrás. Tá. Então foi ali que começou tudo. Eu comecei no litoral norte, ou seja, eu sou de São Paulo, natural de São Paulo, nasci em São Paulo, mas comecei no litoral. E aí essa minha volta, em 2005 eu saí do rádio e voltei na Blue Med junto com você, que não só me deu uma oportunidade de voltar à minha origem, mas foi uma parceria muito legal que eu agradeço sempre e sempre digo para você muito obrigado pela parceria que nós tivemos e por eu voltar a respirar o rádio como eu respirei tantos e tantos anos da minha vida, até mesmo quando eu fui para a televisão. Mas eu respirava muito mais o rádio quando eu trabalhava só no rádio. E fiquei durante esse período na Blue Med, respirando o rádio, voltando a falar na caixinha preta maravilhosa. Só posso agradecer, foi muito importante. Foi uma honra. Bom, o que a gente sabe e a gente tem cada vez mais certeza hoje é que todas as nossas experiências de carreira, elas se somam. Você não perde nada em termos de experiência quando você muda de profissão. Então a rádio se somou à experiência que o William adquiriu na TV e assim sucessivamente. Então fica a dica para você que pensa em eventualmente mudar de profissão, pode mudar sem medo de ser feliz, porque elas sempre se agregam. William, a minha primeira lembrança que eu tenho de você na TV foi no programa Shop Tour, que foi um programa revolucionário para o varejo. Eu me lembro, assim, para mim foi o programa que inaugurou o varejo na TV, né? Eu tenho uma curiosidade sobre a sua passagem no Shop Tour, que é o seguinte, lá eles ensinavam a vender também, porque além de apresentar, eu enxergava os apresentadores como vendedores. A real, Rogério, é que nós todos somos vendedores. Boa. Independente da área que você atua, independente do que você faz, você é um vendedor. Você vende sua liderança, você vende o seu trabalho como dentro do escritório, você vende a sua comunicação, você vende a sua imagem. Concordo 100%. Então, ali, o que o Galeb, porque era um programa do Galeb, ele foi o precursor disso, o maior e melhor programa de varejo que todos os outros copiaram, foi o Shop Tour. E o que ele buscava? Ele buscava pessoas que tinham uma credibilidade e que conseguiam fazer a venda de um produto sem usar jargões do produto. O melhor, não existia isso. Tinha algumas regras. Certo. Então não existe o melhor, né? Não existe aquilo que é único e exclusivo. E se for único e exclusivo, é o cliente que fala. E a gente fazia o papel do consumidor. Do consumidor. Então o questionamento é, você é o melhor? Por que você é o melhor? E aí colocava o cara na parede. Mas no bom sentido colocava na parede. E a negociação, ela acontecia de uma forma muito natural. Muitas vezes a gente começava a gravar, o cara não sabia que estava gravando. Né? O comerciante não sabia, não tinha ideia do que estava gravando. E aí a gente conseguia persuadir ele a dar um desconto, que era tão real, verdadeiro, que aquilo passava para a câmera e para quem estava do outro lado. Então a gente tinha vários controles de qualidade que para os apresentadores eram fundamentais e para quem consumia, ou seja, o telespectador, era fantástico, porque ele sabia, tinha certeza de que ali, naquele canal, ele tinha total confiança no que ele estava comprando. Porque se desse alguma coisa errada, o próprio canal ia fazer propaganda contra aquele cliente que não fez o que deveria. Perfeito. Isso é uma coisa importantíssima. Então, primeiro ponto, todos nós somos vendedores. Como é que você vai canalizar a sua venda? Como é que você vai vender o seu produto?
Esse é o ponto que você precisa compreender o teu público, você precisa analisar o teu público e ser o mais sincero possível. Eu acho que isso é que deu tão certo no Shop Tour, né? Não tenho dúvida. E existe um mantra que se fala muito nas organizações, aproveitando um pouco do que o William falou, é que numa empresa existem os que vendem e os que ajudam a vender. Então tem o time comercial que está vendendo, mas toda a empresa trabalha para que o produto seja vendido. No atendimento, no financeiro, todo mundo no final é vendedor. E até o pós-venda acaba se transformando nisso, exatamente, no resultado. Exatamente. William, o que você pensa, queria a tua opinião a respeito dessa explosão de podcasts, videocasts, alguns deles com milhões de seguidores, né? Como jornalista, como comunicador, você entende que eles concorrem diretamente com os veículos tradicionais? Não acredito. Eu acho que a internet ela veio para somar. É claro que você precisa separar o joio do trigo. Ou seja, o que é notícia e o que é notícia com checagem, né, que é notícia verdadeira, e o que é fake news e de alguns atravessadores que falam aquilo que acontece ou acham que falam aquilo que acontece sem saber do real motivo, ou seja, do cerne da notícia. Né? Você precisa separar. Mas eu acho que a internet veio, como há muito tempo a televisão veio e ficou colorida e disseram, o rádio vai acabar. E não acabou. A televisão também não vai acabar. E outra coisa, quando você tem um podcast, explosão de podcasts, acho que é válido, porque tem muita gente que tem o que falar e tem conteúdo. E que não consegue, numa TV, um espaço para gerar esse conteúdo. Através dos podcasts foi possível isso acontecer, mas é claro que as pessoas têm que fazer uma peneira para saber o que é real, o que não é real, o que é só história e o que é verdade. Então, dependendo do tipo de podcast, é válido, vai muito bem e a internet está aí para ser usada para o bem e alguns usam para o mal. Esses que usam para o mal têm que ser banidos de uma vez por todas. E quando você tem uma TV como essa, por exemplo, que você agrega a tua marca, a marca da TV, a credibilidade é consolidada. Sim. Diferente de um podcast, muitas vezes. Tem alguns que têm muita credibilidade, mas nenhum deles se compara à credibilidade de uma emissora de TV, com toda a sua história, com toda a sua credibilidade e com tudo aquilo que ela pode oferecer para quem está assistindo. A informação da forma correta, com checagem como ela é. Eu concordo plenamente. E eu acredito que existe um movimento, em função disso, que vai fortalecer muito ainda a imagem dos veículos tradicionais. Não é à toa que eu escolhi aqui, fui convidado e aceitei o convite para vir para a TV Cultura, porque para mim é uma das TVs com maior credibilidade no país, e eu acho que isso vai ser bom para esse movimento de fortalecer novamente os veículos de imprensa. William, continuando ainda nessa linha dos veículos e dos controles e das fake news, como é que você entende essa discussão sobre a censura? É uma discussão que está tão polarizada, porque parece uma discussão da esquerda contra a direita, né? Tudo se polariza no Brasil. Mas existe um projeto de lei sendo votado, existe os humoristas fazendo uma barreira por conta do controle, das piadas. Você acha que existe limite? Você acha que a gente corre o risco de ter a censura no Brasil? Eu acho que o primeiro ponto disso é o limite colocado por quem vê, por quem assiste. Esse é o cara que deve determinar se aquilo é para ele ou não, se é para a família ou não. O maior problema que eu vejo nessa situação é controlar o incontrolável. A internet é impossível de você controlar. O que se pode criar são mecanismos que já existem, por legais, exemplo, né? Legais, mecanismos que já existem contra fake news. Nós temos leis que já foram feitas, por exemplo, a lei que foi feita em homenagem, vamos dizer assim, a Fabiane, que morreu no Guarujá por conta de ser confundida com uma mulher que pegava crianças e acabou sendo linchada. Eu estava no ar, nós estávamos no ar e isso aconteceu. Só liberaram a entrada da polícia para socorrer a Fabiane porque nós estávamos lá. Entendi. E a população entendeu que ela deveria abrir para a polícia e socorrer. Então já existem leis contra a fake news, já existem mecanismos que podem lidar com essa questão da fake news. Agora, o que as famílias não podem deixar é os seus filhos
verem o que eles quiserem. O controle precisa estar também dentro de casa. Dentro de casa, sem Isso que é dúvida. fundamental, porque nós estamos criando uma geração que assiste a tudo, a qualquer hora, sem nenhum tipo de controle. Então o controle também precisa estar em casa. Essa é uma outra discussão que precisa estar na sociedade e os pais precisam ficar muito atentos. Agora, sou absolutamente contra qualquer tipo de censura no que diz respeito à comunicação. Não há que se ter um retrocesso. Nós precisamos avançar e não retroceder. Censura nunca. Eu concordo totalmente e eu acredito que, de fato, existe uma responsabilidade muito maior dentro das casas no controle dos pais do que os filhos assistem, conforme o William falou. E eu também sou contra, eu não acho que através de lei se resolve nada no Brasil. E a gente tem um monte de lei que não serve para nada, porque não tem fiscalização, não tem cobrança. E, de fato, fiscalizar a internet é um grande retrocesso. William, você sabe que sou um fã da política, assim como você. Já viu que eu já fiquei mais à vontade. Absolutamente à vontade. Somos fãs da boa política. Sim. E você, ao longo dos últimos anos, à frente de vários programas, lidando diariamente com os dramas da população, eu imagino que talvez tenha sido isso um dos incentivadores para você, na última candidatura, se candidatar a vereador. Exato. A gente pode esperar o William Leite aí na próxima candidatura como vereador ou não? Eu acho que eu fiz uma passagem muito importante e tive um apoio no meio de uma pandemia muito grande, com pouquíssimo ou quase nenhum recurso. Foram 2.567 votos. Muita coisa para Santos. 14º mais votado de Santos. Em função de não ter um número de votos no próprio partido, acabou não fazendo a terceira cadeira. Mas eu acho que a minha participação nesse processo, ela se deu justamente pela necessidade de ter um microfone e ser literalmente a voz daqueles que não tinham voz. Então eu achei e acho sempre que é importante que você tenha 1, 2, 3, 4 microfones. E eu teria mais um ali com uma cadeira na Câmara Municipal. Era importante naquele momento, acho que é importante as pessoas se engajarem. Eu dei a cara a tapa, fiquei 2 anos fora da televisão, foi um período muito complicado, né? Na minha vida. Aconteceram tantas coisas que ninguém sabe, que eu passei ali naquele processo. Você pagou um preço por isso. Mas muito alto, preço altíssimo. Mas era aquilo que eu acreditava naquele momento. Sim. Foi a minha missão, o meu propósito, e eu fui atrás. Acho que fui vencedor, tenho certeza absoluta. E eu acho que aquele não era o momento para que aquele posto fosse meu. Entendi. Se vai acontecer, não sei. A princípio, eu voltei para a minha profissão, eu sou apresentador, estou na rua com o povo, junto com o povo, todos os dias, e o ano que vem é o ano que vem, mas eu continuo junto com as pessoas, nos mesmos lugares. Estou em São Paulo, mas estou em Santos, estou na Baixada Santista, continuo do mesmo jeito. Agora, se vai acontecer ou não, essa é uma resposta lá para frente. O importante é que eu continuo com as pessoas. E agradeço demais os 2.567 votos que as pessoas deram ali, acreditando que a gente podia fazer a diferença na Câmara Municipal de Santos. Eu acho que, naturalmente, o jornalista, na importância que ele dá de levar notícia, levar informação, de cuidar da população, é natural que muitos jornalistas se aventurem na política e que muitos consigam o sucesso de se elegerem. Aqui na região a gente tem vários exemplos, né? Poderia citar vários exemplos, mas eu acho que, como você mesmo diz, só o futuro vai dizer. Exatamente. Se lá dentro é uma necessidade, um momento, mas assim, o olho da gente tem que estar brilhando em fazer o bem pelo próximo. Exatamente. Eu sei que o seu sempre brilha quando você está à frente das câmeras, defendendo a população. E é um tipo de política, né, Rogério? É política. A gente não precisa ser político para fazer política. Exatamente. Estamos fazendo política. Exatamente. Aqui. Recebemos hoje aqui no programa Conecta meu amigo William Leite. Obrigado, meu irmão. Uma honra. Muito obrigado você aqui. Sucesso para você, meu velho. A porta está sempre aberta para você aqui, meu querido. Me chamou, eu venho. Acompanhe nosso programa todas as segundas-feiras após o Roda Viva e agora no YouTube, youtube.com.br/conectaprograma. Até o próximo programa.